E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver conceito, a definição de circuito elétrico, tá? E a gente vai aprender um pouco mais sobre associação de resistores, beleza? Então vamos lá. Os aparelhos elétricos precisam de energia elétrica para funcionar, mas em alguns casos não basta só ligar na tomada. A maioria dos aparelhos precisam de um sistema de distribuição de eletricidade e alguns componentes não funcionam com qualquer carga ou amperagem. Por isso a gente precisa de um circuito elétrico, onde a definição de circuito elétrico é uma composição de dispositivos elétricos conectados entre si por materiais condutores e ligados por uma fonte de energia elétrica. Beleza? Um exemplo de circuito elétrico é a lanterna. Tá? A lanterna é um circuito composto por uma lâmpada, tá? E ligada a uma pilha por fios condutores. Todo circuito precisa de alguma coisa para ligar ou desligar a conexão. E essa coisa é um interruptor. Então, como a gente costuma falar, o interruptor serve para abrir ou fechar o circuito. Tá? Então, o circuito está fechado quando o interruptor faz conexão com os dois polos da bateria. Isso cria uma diferença de potencial, tá? Se tem diferença de potencial, tem corrente elétrica passando pelo circuito. Se tem corrente elétrica passando pelo circuito, acende a lâmpada, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo de um circuito fechado, tá? E o interruptor está fazendo a conexão entre os dois polos aqui, o que está fazendo ligar a lâmpada. O circuito está aberto quando o interruptor corta a conexão e assim os polos da bateria não passam corrente. Assim, como não passa corrente, a lanterna não liga, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de circuito aberto. Por quê? Porque o interruptor não está fazendo conexão com os dois polos. Beleza? Elementos de um circuito simples. A gente tem três elementos principais de um circuito simples, tá? Então a gente tem a fonte. A fonte vai dar energia elétrica para o circuito. E essa energia elétrica a gente fala que é uma DDP, tá? Diferença de potencial. Por exemplo, uma bateria de 9 volts ou uma pilha de 1,5 volts. A gente tem resistor. Tá? O resistor ele converte energia elétrica em energia térmica, servindo para diminuir a corrente do circuito. Os resistores podem ser fios, resistores de chuveiro ou resistores de carbono. Aqui nessa imagem a gente vê o que a presença de um resistor faz. Tá? Pode perceber que sem o resistor, a velocidade dos elétrons é muito grande. Quando eu coloco um resistor aqui, aí já diminui a velocidade dos elétrons. E como a gente viu lá no vídeo, conhecendo a teoria de um circuito elétrico, a gente viu que a corrente elétrica é o fluxo da passagem de elétrons, tá? Então, se diminui a velocidade de elétrons, diminui a corrente elétrica. Por isso, a importância de um resistor, tá? Então, o resistor ele serve tanto para converter a energia elétrica em energia térmica, quanto para diminuir a corrente do circuito. E a gente precisa de uma finalidade para esse circuito, não é? Por isso, a gente tem um receptor, que é justamente a finalidade para o circuito. E ele converte energia elétrica em outras energias, como o motor elétrico.
o motor elétrico que converte eletricidade em energia mecânica, ou até mesmo a lâmpada. A lâmpada é um tipo de receptor que converte eletricidade em energia luminosa, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de circuito simples, tá? Uma lanterna com um resistor, beleza? Representação dos elementos de um circuito simples, tá? Então, os componentes de um circuito simples são representados dessa forma aqui. Ó, aqui é um gerador, beleza? Essa parte aqui maior, esse traço maior, sempre vai representar o polo positivo da fonte, tá? Essa parte aqui menor sempre vai representar o polo negativo da fonte. E a gente tem o resistor. O resistor ele tem esse símbolo. E aqui é um receptor, beleza? O receptor ele não tem esse mais e nenhum. Representação de alguns receptores. Outros receptores possuem símbolos diferentes e que facilitam, tá, a diferenciação entre os receptores. Então, se a gente tivesse só esse tipo de representação, a gente não iria saber se era uma lâmpada, se era um motor, se era outra coisa, tá? Então, a gente tem essa representação é para uma lâmpada, tá? Essa representação é para um motor. Essa representação é para um interruptor aberto. E essa interpretação é para um interruptor fechado, beleza? Representação de um circuito simples. Então, olha, aqui a gente tem um circuito simples. Fonte, que é a bateria. Aqui o resistor. Aqui um interruptor. E aqui a lâmpada, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui está a fonte, que é a bateria, ó. Aqui é um interruptor que está aberto, não está passando eletricidade, beleza? Aqui é um resistor e aqui é uma lâmpada, tá? Tranquilo? Então é desse jeito que a gente vai representar um circuito simples. Tranquilo? Curto-circuito. Curto-circuito é uma ligação acidental ou intencional entre duas partes do circuito que possuem baixa resistência, tá? Então, essa baixa resistência ela permite a passagem de uma corrente de alta intensidade. Normalmente, o circuito é projetado para que a corrente fique sempre abaixo do valor suportável, tá? Então, se acontecer uma ligação acidental de uma parte de um circuito onde não é para essa ligação acontecer, ocorre um curto-circuito. Aqui a gente tem um exemplo de um curto-circuito. Para evitar danos causados por um curto-circuito, é importante que o circuito tenha dispositivos capazes de impedir que o aumento da corrente prejudique os outros componentes do circuito, tá? Esses dispositivos de segurança são os disjuntores e os fusíveis, beleza? Primeiro, a gente tem o fusível. O fusível é um cartucho de vidro ou de plástico com uma lâmina ou filamento em seu interior feito de metal. E esse metal ele derrete se a corrente ultrapassar um certo valor aceitável, tá? Então, quando o fio derrete, ele interrompe o circuito, como você pode ver aqui nesse GIF aqui, ó. Ele derrete, interrompe o circuito e a corrente para de passar, tá? Então, se não tem corrente, não prejudica os componentes. Então, o fusível ele protege os componentes dessa forma. Disjuntor é uma chave que desliga automaticamente quando a corrente elétrica excede um dado limite. Às vezes, o circuito precisa de mais de um resistor
E para isso a gente tem dois tipos de interação de resistores. Essa interação é chamada de associação de resistores. Então, a gente tem dois tipos de associação de resistores. A gente tem a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo, tá? Então, a associação de resistores em série é quando os resistores estão ligados em fila, tá? Então a gente tem as vantagens e desvantagens de uma associação de resistores em série, tá? A vantagem é na economia do comprimento dos fios. Então você vai gastar menos fios em uma ligação de resistor em série, tá? A desvantagem é que se ocorrer algum problema com um dos resistores em série, o circuito é interrompido, tá? Digamos que é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, tá? E a gente vê a corrente elétrica. Nessa situação onde a gente tem associação de resistores em série, a corrente elétrica que passa em cada resistor é igual. Então, pela primeira lei de Ohm, a tensão será dependente do valor da resistência e, por isso, é diferente entre os resistores. Então, em uma associação de resistores em série, a corrente é igual em cada resistor. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma associação de resistores em série. Eu tenho uma fonte, que é a bateria, eu tenho um resistor aqui e outro resistor aqui, tá? Como eles estão em fila, estão fazendo conexão um com o outro, então a gente tem um resistor, uma associação de resistores em série. Então, a gente pode ter a resistência equivalente ou a resistência total por essa fórmula aqui, beleza? Então, quando a gente tem uma associação de resistores em série, a gente vai usar essa fórmula aqui, beleza? Associação de resistores em paralelo. Essa associação ocorre quando são ligados de uma forma em que todos os resistores ficam submetidos à mesma diferença de potencial. A vantagem e uma desvantagem que essa associação tem é que quando um dos resistores queimar, os outros resistores funcionarão. Ou seja, quando um resistor der problema, o circuito não é interrompido, tá? Isso é uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem, dependendo do problema, tá? Então, a gente tem aqui a corrente elétrica, tá? Como existem vários caminhos que a corrente pode ir, então a corrente se divide, tá? E por isso a corrente não é a mesma em cada resistor e depende do valor da resistência dos resistores, tá? Com isso, a tensão na primeira lei de Ohm é a mesma em todos os resistores, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma associação de resistores em paralelo, tá? Aqui passa uma corrente I, tá? Essa corrente vai se dividir para cá e para cá, tá? Aí, dessa corrente aqui que passa aqui, ela vai se dividir de novo para cá e para cá. Aí, essa corrente aqui vai se dividir de novo para cá e para cá. Aí, depois, elas se encontram aqui para obedecer à lei da conservação de energia, tá? E é por isso que a corrente elétrica não é a mesma em todos os resistores, tá? Para saber a resistência equivalente ou resistência total dos resistores em paralelo, a gente tem essa fórmula aqui, beleza? Então,
Quando a gente tem uma associação de resistores em paralelo, a gente tem essa fórmula aqui, tá? Tranquilo? Bom, pessoal, só isso, mais nada.